Bom, estamos aqui ao vivo no site da Isto É, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, Twitter, todos os canais aqui das mídias sociais da revista, também pelo site da revista. Eu estou com o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Ele é um dos mais combativos deputados na Câmara em Brasília. Ele se elegeu na onda do bolsonarismo, mas logo percebeu que o Bolsonaro não cumpriu o que prometeu e rompeu com ele. Hoje é um dos maiores opositores do presidente na Câmara e também, inclusive, já pediu seu impeachment. Agora, é um ativo integrante da CPMI das fake news, já denunciou parlamentares, empresários e blogueiros ligados aos bolsonaristas, inclusive o filho do presidente. Então, vamos começar, então, a entrevista. Tivemos algum problema? Pode ir. Agora, voltamos. Bom, então vamos começar com o deputado. Senhor, ontem tivemos a prisão do Queiroz, e o senhor chegou a temer pela morte dele na prisão e pediu proteção ao Queiroz para o governador do Rio. Como é que foi esse processo? Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. Pode Perfeito. Boa tarde, Germano, a todos vocês que estão nos assistindo aqui por todas as redes da Isto É. Realmente, ontem eu não só mandei um ofício, né, para o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como também falei com ele por telefone, solicitando a ele que desse especial atenção à segurança do Queiroz, uma vez que o Queiroz é hoje um arquivo vivo. Ainda hoje ele é um arquivo vivo, mas pode se tornar, né, assim, um arquivo morto, porque o Queiroz é um cara que tem muitas informações, viveu e vive no meio de todo o crime, de toda a milícia, né? Está envolvido, é peça-chave, né, em todo esse organograma criminoso que envolve a família do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro também. Então, eu pedi ao governador que ele tivesse uma atenção especial. Inclusive, o Queiroz foi enviado para Bangu 8, que é um presídio de segurança máxima ali, justamente para evitar que aconteça qualquer coisa com ele, porque ele precisa falar o que ele sabe, né? Ele precisa confirmar diversos detalhes que já foram levantados nas investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, no Ministério Público Federal, também na Polícia Federal. Então, é necessário que esse homem fique guardado para que não aconteça com ele o que aconteceu com o Adriano, sócio do Queiroz, o miliciano que foi fuzilado naquela ação alguns meses atrás. Então, é de uma importância grande que a gente possa preservar, no momento, a vida desse Queiroz. Bom, deputado, o Queiroz ele desviou mais de 2 milhões lá de funcionários quando o Flávio era deputado estadual no Rio, e esse dinheiro suspeita-se que parou nas contas do próprio deputado. Mas além que agora é senador, Flávio Bolsonaro. Mas além disso, o Queiroz pagava contas pessoais do Flávio, cartões, boletos, escola dos filhos do Flávio. E também chegou a depositar dinheiro na própria conta da Michele Bolsonaro, a primeira-dama. O senhor acha que essa Queiroz acaba caindo no colo do próprio presidente? Ele já está sentado no colo do Jair Bolsonaro há muito tempo, né? Todas essas investigações, elas não são investigações simples e que mostram e comprovam o envolvimento dele com o Jair Bolsonaro, o envolvimento dele com a família Bolsonaro, né? Eu próprio conheci o Queiroz durante a campanha, eu estive com o Queiroz na convenção do Rio de Janeiro, quando o próprio Flávio Bolsonaro me apresentou ele como secretário dele. Na época nem falou em segurança, não falou em chefe de gabinete, me apresentou como secretário, né, dele, na convenção do PSL no Rio de Janeiro. Posteriormente, eu vi as fotos, né, e aí linkei o Queiroz, né, esse cara de hoje, com aquele cara que o Flávio Bolsonaro havia me apresentado lá.
uma coisa a gente sabe, ninguém é criança, né? O Flávio Bolsonaro já tentou por 9 vezes, né, acabar, arquivar com essas investigações. Ele já entrou no STF, ele já entrou em todos os tribunais que pudesse entrar para justamente acabar com essa investigação, tirar essa investigação dos ombros do Flávio. E eu estava vendo ele falar ontem que o engraçado é que ele, enquanto era só deputado estadual, estava tudo bem. Agora que ele é deputado, agora que ele é senador e o pai virou presidente, né, o pai se tornou presidente, as coisas mudaram. Eu acho ingênuo da parte dele não saber que as coisas mudariam, né, porque ele se tornou senador, não é mais um deputado estadual, a visibilidade dele é muito maior, antes estava restrita ao Rio de Janeiro, e também o pai dele se tornou presidente do país. E não se tornou um presidente qualquer, se tornou um presidente que é uma usina de problemas, né? São inúmeros problemas desde o primeiro dia de mandato do Bolsonaro. Então, é óbvio que mais cedo ou mais tarde essa corda iria arrebentar. E aí são vários crimes. Eu espero que uma imparcialidade da justiça, né? Eles hoje têm a caneta na mão, o Bolsonaro ali protegendo os filhos, mas eu espero que a gente consiga chegar, né, definitivamente ao final dessa história, com o Flávio Bolsonaro, inclusive, preso, né, e aqueles que cometeram os crimes também. Até porque, né, deputado, uma das filhas do Queiroz, a Natália, ela era funcionária fantasma do próprio gabinete do Jair Bolsonaro, até ele se eleger presidente, Sim. né? Então não pode nem alegar que não sabia, né, desse esquema. Não, sim, isso já está confirmado, isso é mais do que confirmado. A própria Natália já deu declarações sobre isso também, já está se sentindo ameaçada. Enfim, o quadro está todo montado, o quadro está alinhado. Basta agora a Justiça, né, a Polícia Federal, que o Bolsonaro tanto quer controlar, né, fazer o trabalho que tem que ser feito e colocar essa gente na cadeia. Acho que o Flávio Bolsonaro deveria, se não renunciar, ele tem que perder esse mandato dele, né, por todas essas questões. E aí fica falando que não tem nada, que não fizeram nada, que ele não sabe onde estava o Queiroz. O Queiroz está há 1 ano escondido no sítio do advogado dele. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, é uma tiração com a cara do povo brasileiro, né? Mentindo para a nação, mentindo para a imprensa, mentindo para aqueles que, de alguma forma, ainda acreditam nele, mentindo para os leitores dele, né? E aí, ontem, fez uma tentativa, começou uma narrativa mentirosa, né, da Karina Cufa, a advogada do Bolsonaro e a advogada também do Eduardo Bolsonaro, a Karina Cufa tentando pegar para ela, a pedido do Bolsonaro, obviamente, né, a responsabilidade de ser ela a advogada do Bolsonaro, e não aquele que o Bolsonaro, por diversas vezes, em diversas matérias, em diversas entrevistas, né, cansou de falar que o cara, né, o tal de Frederico, era o advogado dele, inclusive com crachá de ouro para poder entrar nos palácios, sair a hora que bem entendesse. O cara várias vezes veio na televisão, né, defender a família, defender o Flávio Bolsonaro. Então, e hoje, né, saiu até na imprensa que já tem as procurações, são mais de 8 procurações que ele tem da família, né, do Flávio, do próprio Bolsonaro, para exercer o direito dele como advogado. Eu não sei se o Queiroz estava só escondido ou se o Queiroz estava semi-sequestrado, né? Estava ali sob uma forte pressão
para assumirem dali com Queiroz, né? Porque esse advogado, o Frederico Vassef, ele é uma figura ali que já entra a qualquer hora no Palácio, a gente viu aí, já entrou mais de 13 vezes, estava na posse do ministro ontem lá no Palácio, ao lado do ministro da Justiça, quer dizer, estava cobertando um criminoso. Isso aí também pode ser uma obstrução de justiça envolvendo o próprio presidente, já que ele era advogado do presidente, né? Eu acho que, inclusive, eu também pedi na OAB, né, que abra um inquérito, uma investigação, apesar de já não ter nada para investigar, a não ser se aprofundar na investigação, para que esse cara, né, de alguma forma, seja punido e não fique andando por aí à torta e à direita como se fosse um super-herói, né? Porque ele se apresentava assim, como um homem forte do Bolsonaro, como advogado do Bolsonaro, né, andando e entrando no palácio a hora que ele bem entendesse, escondendo um bandido, né, um marginal corrupto, que é esse Queiroz. Né? E aí, quando a Karina Cufa ela se apresenta só como advogada, eu penso o seguinte, já que encontramos o Queiroz na casa do advogado do Bolsonaro, quem sabe nós não encontraremos a mulher do Queiroz na casa da advogada do Bolsonaro, que é a dona Karina Cufa. Aliás, a Márcia, né, que é a mulher do Queiroz, que está foragida da justiça, há um grande temor da família Bolsonaro que ela seja presa e que faça uma delação premiada, porque ela deve saber demais, né? Exatamente. E por que ela fugiu? Eu te pergunto, te devolvo a pergunta. Por que ela fugiu? Você não tem que fugir quando você não cometeu crime nenhum. Né? Você é acusado das pessoas que provem, então, que você cometeu crime. Agora, se ela fugiu, ela já se antecipou, né? É porque realmente ela está envolvida, ela sabe dos crimes que foram feitos, e o Brasil inteiro sabe, todas as histórias vão convergindo uma com a outra, sabe? As histórias vão se encaixando. Então, é preciso a gente trabalhar isso com muita seriedade, mas entendendo que nós não podemos deixar o Bolsonaro interferir na Polícia Federal e em todo o inquérito, né? Porque ontem eu estava lendo que uma delegada da Polícia Federal no Rio de Janeiro estava questionando o STF pela agilidade e pela quantidade de coisas que foram feitas nessa última operação em cima daqueles deputados bolsonaristas, ex-PSL, atuais Aliança 38, né, que tiveram seus celulares e computadores confiscados pelo Ministério Público Federal e pela própria Polícia Federal. Agora, fica claro, porque a própria Márcia e a filha receberam mais de 2 milhões nesse tempo todo do gabinete do Flávio, que é um absurdo, né? E também o Queiroz andou até depositando dinheiro na própria conta da primeira-dama, não foi isso? Quer dizer, o que agrava mais... Exatamente, o Queiroz andou pagando, né? E as provas são muitas. As provas são muitas. São provas visuais, porque são provas com vídeo, provas com áudio, provas documentadas, né? Provas, inclusive, com extratos de banco e etc. e tal. Né? Pagava mensalidades de escola, plano de saúde, depositava dinheiro, enfim, fazia uma série de coisas de uma maneira sorrateira. Né? Então, isso também está mais do que provado e comprovado. Então, isso envolve toda aquela família. E o Bolsonaro, ele se elegeu, né, justamente falando que iria combater sempre a questão da corrupção, né, que ele seria um cara que estaria à frente de todos os projetos que pudessem facilitar o combate à corrupção. E ele não está. Haja em vista, por exemplo, que ele está levando para dentro do governo dele
todo o centrão corrupto, aquele bando de bandido, né, julgados, condenados, que já tiveram dentro da penitenciária, que já tiveram processos por corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e etc. e tal. Hoje o Centrão é a base do governo do Bolsonaro. Tem lá o Roberto Jefferson, tem Valdemar Costa Neto, tem Ciro Nogueira e tem mais uma série de parlamentares com mandato ou sem mandato que hoje vivem em torno do governo Bolsonaro. Essa é a política do Bolsonaro. Deputado Frota, agora isso aí faz ver por que o Bolsonaro tanto queria interferir na Polícia Federal do Rio, né? E também afastou o Moro exatamente por isso, que eles, de uma forma ou de outra, eram entrave para ele poder proteger os filhos e deixar escondido todo esse esquema dessa corrupção no Rio, né? Envolvendo os filhos. Cada vez isso fica mais claro, Germano. Bolsonaro queria ter controle e quer ter controle da Polícia Federal, assim como ele hoje tem controle do COAF, tem controle da AGU, tem controle da PGR, porque ele precisa disso, né? Ele tem que, de alguma forma, trabalhar com a máquina, com o que ele tem na mão. Então, ele militarizou o Palácio, ele comprou o Centrão, ele aparelhou esses órgãos, como COAF, AGU e PGR, ele fez um cinturão de defesa para ele e para os filhos, porque eles sabem que ele está no erro, ele, o filho, eles sabem que, de alguma forma, isso vai vir à tona. E a gente precisa, justamente, não deixar que essa história, né, caia no esquecimento. Por isso, hoje, inclusive, eu propus ao Rodrigo Maia, a partir de segunda-feira, vou recolher as assinaturas para que seja aberta a CPI do Queiroz. Opa, que bom. Agora, deputado, essa história do Queiroz surge no momento em que o presidente já é processado, está respondendo por atos antidemocráticos no STF, por a chapa dele acusada de disparar fake news na campanha de 2018 e pode ser cassada a chapa no TSE. Quer dizer, tem a investigação da própria CPMI das fake news que envolve filhos. Tudo isso é um pacote que vira uma bomba relógio contra ele, né? Ele está no meio de um cerco jurídico difícil de sair, né? Mas ele próprio criou isso, né? O próprio Bolsonaro criou isso em volta com as ações, com as atitudes, com as armações que ele fez, né? Bolsonaro, ele teve tudo para poder fazer o governo sem confusão, mas ele abriu mão dos aliados, abriu mão dos amigos, abriu mão da certeza, né, correta para arriscar na velha política que ele sempre trabalhou, sempre viveu isso de perto. Então, agora é uma série de coisas. CPMI da fake news, inquérito das fake news, né, o caso Queiroz. São muitas coisas que vão se juntando e pressionando um governo que não tem hoje, no dia de hoje, nós temos um ministro da Saúde interino, temos um ministro da Cultura, um secretário da Cultura interino, porque o Mário Frias ainda não assumiu. Temos, nas próximas horas, teremos eu até notei o Vogel, como ministro interino da Educação. O governo do Bolsonaro se tornou um governo interino, né? Que, inclusive, ele é o presidente interino, porque quem manda no governo é o Olavo de Carvalho, com as suas indicações bizarras, né? Como esse do Weintraub, né? Então, aí o senhor sempre foi muito ativo nessa CPI das fake news, e a CPI das fake news envolve aí deputados bolsonaristas, empresários que financiaram disparos e robôs, tem os filhos do presidente que estão envolvidos no gabinete do ódio. Como é que o senhor está vendo a CPMI das fake news atrelada com a investigação
das fake news do ministro Alexandre de Moraes, isso aí pode levar à punição desse grupo todo aí? Olha só, a CPMI ela vem fazendo um trabalho seríssimo, é um trabalho enorme de investigação, de pesquisa, né, em cima das postagens de ódio, das postagens de fake news, das ameaças a parlamentares, secretários, deputados e ministros. Enfim, nós já temos muitos nomes, nós temos hoje a quebra de sigilo de muitas contas ligadas ao Twitter e ligadas ao Facebook também. Nos próximos meses, quando a CPMI retornar presencialmente, com toda certeza, o povo brasileiro, a imprensa, irão se surpreender com as mais diversas questões apuradas, pesquisadas, investigadas. Nós temos a Polícia Federal hoje junto com a gente e temos também uma força-tarefa do STF trabalhando em paralelo à CPMI das fake news. Então, por isso, inclusive, ela se tornou alvo, recentemente, de diversos ataques. O Eduardo Bolsonaro, junto com os deputados bolsonaristas, tentaram remover o presidente da fake news, o Ângelo Coronel, o senador Ângelo Coronel, tentaram também remover a Lídice da Mata, a relatora, tentaram me remover, né, me tirar da CPMI, tentaram, via processos, o arquivamento da CPMI, pedindo diretamente ao Alcolumbre, pedindo ao Rodrigo Maia, né? Então, eles querem desconstruir. E, mais recente agora, o corrupto Centrão, né, que foi comprado, também vem pressionando para tentar acabar com a CPMI. Agora, dá para entender por que eles querem acabar com a CPMI, porque a gente vê que o chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, o tal Dudu Guimarães, né, ele usava computadores da Câmara para fazer perfis falsos, né, daquele bolsofeios e tal. Então, esses deputados bolsonaristas acabam usando a máquina pública para fazer essas fake news, né? Sem dúvida. O Eduardo Guimarães, assessor do Eduardo Bolsonaro, foi investigado, quebramos o sigilo e encontramos a conta Bolsofeios no nome dele, no celular dele, no e-mail dele, no IP do computador da Câmara, ele operando de dentro da Câmara. Não tem desculpa para isso. Não tem por onde sair. Errou, cometeu crime, operava de dentro da Câmara, não tem o que falar sobre isso. Esse sujeito foi pego graças ao quebra de sigilo por ordem judicial, diga-se de passagem, é bom sempre lembrar aqui, né, porque ficam falando que é abuso de autoridade e quebraram o sigilo com ordem judicial. E com ordem judicial, para nossa surpresa, nós pegamos o Eduardo Guimarães, assessor do Eduardo Bolsonaro. Agora, parece não, são 11 deputados que já tiveram o sigilo bancário, inclusive telemático, quebrado, e lá na CPMI o senhor tinha me falado que tinha uns 12 deputados aí que usam a estrutura dos gabinetes para fazer as fake news, né? O senhor acha que esses deputados podem vir a ser cassados? Pode ter a cassação pedida pela CPMI? Eu acho que isso quem tem que decidir é a Câmara, é a Justiça. Nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos apresentar quem é quem nessa novela. E aí cabe à Justiça, cabe à Câmara, cabe ao presidente da Câmara, né, a decisão que será tomada em relação a essas pessoas que operam de dentro da Câmara dos Deputados Federais, né, que operam de suas residências, que operam de seus celulares, né, essas ações de ódio, de repúdio contra o contraditório, os ataques viscerais, né, são ataques que chegam a ser linchamentos medievais virtuais, né, porque eles atacam não só você, como eles atacam o seu entorno, o seu trabalho, tentam desconstruir você dentro do seu local de trabalho e ainda ameaçam crianças, mães,
né? As esposas, as famílias. É um negócio que você realmente tem que estar preparado, você tem que estar... você não pode ter medo e tem que estar preparado para poder digerir, né, a covardia desses ataques. Ontem eu vi a fala do ministro Alexandre de Moraes com o voto dele para a manutenção da investigação do inquérito das fake news, e ele disse que havia ameaças de estuprar filhas de ministros, de queimar ministro dentro do STF, jogar gasolina dentro. É uma coisa grave, né, deputado? Bom, isso, além de ser gravíssimo e ser um crime, né, a própria desqualificada da Sara, né, que comandava aqueles 371, a própria Sara, né, disse que queria trocar soco com o ministro, que queria encontrá-lo, que ia perseguir a família, que ia perseguir as empregadas domésticas, que ia descobrir o endereço. Né, soltaram aqueles fogos, né, simbolizando um bombardeio em cima do STF, e até a cara de pau do deputado Daniel Silveira, né, falar, até dá vontade de rir, falar que aquilo fez parte de um culto evangélico, né, aquele bombardeio. E, sabe, talvez ele tenha se aproveitado porque 3 dias antes o Bolsonaro se reuniu com todos os bispos e donos das igrejas. Talvez, né, ele passou isso pela cabeça dele, mas é um negócio inadmissível de aceitar esse tipo de coisa, né? A cara de pau dos bolsonaristas, deputados, falar, né, que não viram nada demais, que não houve ameaça ali. Eu queria ver se alguém pegasse uma bateria de fogos e apontasse para a janela da residência de um desses deputados, que não viram nada demais, o que eles iriam falar sobre isso. Agora, inclusive o ministro Alexandre hoje prorrogou a prisão da Sara por mais 5 dias, né? E agora é um absurdo num país democrático como o nosso, você vê, ela mesmo disse que tinha armas no acampamento dela, é uma personagem que está forçando uma ruptura da nossa democracia, que é uma coisa impensável, né? Você ter atos terroristas no Brasil. Ela faz isso sem ter, talvez, a noção da dimensão do problema que ela está arrumando, né? Mas, de qualquer maneira, são ações para 2022. Ou você acha que a Sara, em 2022, não vai se lançar candidata pela aliança do Bolsonaro, como aquela que lutou à frente de batalha, que foi para cima do STF e tudo. Ela vai, obviamente, sair. Ela já está em campanha, né? Agora ela talvez não tenha a dimensão dos crimes que ela comete, né? Das ações que ela faz. São ações perigosas, são ações que expõem, né, de certa maneira, as instituições do país. Então, ela precisa, antes de mais nada, ter educação, saber respeitar as pessoas, saber respeitar as autoridades, se colocar no lugar dela, né? E ela não vai fazer nenhum tipo de revolução, porque ela não tem nem estrutura para isso, porque ela costuma dizer que são 300, mas tem apenas 10% dos 300. Nunca tiveram os 300 juntos ali. Sempre foi 20, 22, 30, 32. Agora, com aquele 100 barracas, todas iguais, compradas em algum local, talvez até na Havan, né, com desconto. Quem paga essas barracas? Quem paga passagens de avião, passagens de ônibus, ônibus fretados, trios elétricos, caminhões de som, bandeiras, camisas, fogos, comida, café da manhã, almoço e jantar, segurança? Quem paga? Quem é que financia essa operação, né, desse grupo, que não é 300, é o grupo 30, né? Vamos chamar de 38 para o Bolsonaro ficar feliz. Agora, deputado, além disso, o senhor me mostrou recentemente umas mensagens desse Alan dos Santos, lá do blog Terça Livre, também com ataques ao ministro Alexandre, né? Coisa bem medonha, né? O Alan dos Santos, que a gente sabe, recebe dinheiro da SECOM
para falar, para fazer fake news, para defender o Bolsonaro, não é isso? O Alan dos Santos será convocado novamente à CPMI da fake news, porque ele mentiu quando ele esteve sentado lá, dizendo que ele não recebia dinheiro do governo, dinheiro da SECOM. Já foi descoberto e provado que ele recebe, independente de valor, mas ele mentiu. Então, ele será convocado. E o Alan dos Santos é uma pessoa debochada, é um cara que é aluno do Olavo de Carvalho, que trabalha, né, ali pelo bolsonarismo, pelas ideologias do bolsonarismo, do olavismo, né? É um sujeito que não vê limite, e quando, né, acontece o que aconteceu, a Polícia Federal vai à casa dele, aí ele muda, aí ele fala da esposa, aí ele fala da filha, que a filhinha dele ficou assustada porque viu a polícia chegar. A polícia não foi ali à toa, a polícia não recolheu o computador dele, que, diga-se de passagem, não sei se você sabe, a primeira vez que a Polícia Federal entrou lá, ela levou um computador dele, mas ele tinha escondido outro computador. Uhum. E aí a Polícia Federal levou agora esse outro computador dele. Uhum. Uhum. Então, levou celular, e aí fica todo mundo... Engraçado que essa semana eu vi os deputados bolsonaristas fazendo um ofício para entregar ao Rodrigo Maia, pedindo ao Rodrigo Maia para interceder junto à Polícia Federal para que devolvesse os celulares deles. Só que o engraçado é que eles participam das manifestações que pedem fora Maia. Agora eles querem que o Maia interfira numa ação da Polícia Federal, né? E posso adiantar para você que, sem sucesso, sem chance, não vão ter esses celulares devolvidos tão cedo. Agora, eu vi mensagens que o senhor me mandou desse Alan desacatando o ministro, dizendo que ele era um idiota, um careca, não sei o quê. Quer dizer, é um desrespeito total às instituições, né? Bom, o Alan dos Santos está sendo, de alguma maneira, demagogo nesse sentido, porque careca ele também é. Né? Então, eu não sei o que ele está xingando o ministro de careca, uma vez que ele, Alan dos Santos, é careca. É até pior ali, porque ele se coloca sempre como um cara plural, que precisa entender todos os lados da democracia, e ataca o ministro pelo ministro ser careca, sendo que ele, Alan dos Santos, também é careca, né? Mas ele já proferiu e desferiu diversas vezes vários ataques ao Alexandre de Moraes, ao ministro Toffoli, ao Gilmar Mendes e a muitos deputados, né? Ele é um cara folgado, ele é um cara que ele se coloca acima das pessoas, é arrogante, mas o dele está guardado. Uma hora ele vai encontrar o que ele merece. Agora, deputado, na retomada dos trabalhos aí da CPMI, eu vi o Ângelo Coronel falando que ele deve chamar para depor o Carlos Bolsonaro, que ele é um dos chefes do gabinete do ódio, é isso? Ele é o chefe, né? Ele só não é mais chefe porque tem o pai em cima dele. Mas ele, com toda certeza, precisa sentar lá na CPMI da fake news e certamente será chamado, sim. E como é que o senhor vê as ligações desse grupo de parlamentares, fake news, bolsonarismo, com os próprios atos antidemocráticos que estão sendo realizados no Brasil? Qual a ligação desse grupo? A ligação é total. Agora, eu lamento que esteja acontecendo isso, porque esses deputados eles deveriam estar trabalhando pelo Brasil, trabalhando pelo povo brasileiro, e não participando de manifestações, financiando, apoiando, né, convidando para manifestações que pedem o fechamento do Congresso, o AI-5, o fechamento da Câmara, fora Maia. Essa semana eu vi o deputado Márcio Labre, que é do PSL também, não sei se ele vai para o Aliança, falando que precisava entrar com um tanque de guerra dentro do STF. Né? Então, a todo instante, eles ameaçam, eles trabalham,
eles trabalham com essa ideia, né, da intervenção militar, né, do golpe, que o Bolsonaro... Por eles, o Bolsonaro já teria dado um golpe. Agora, o próprio filho do presidente, o deputado Eduardo, que o senhor conhece bem, fala em AI-5, em fechar Congresso, em fechar STF, e parece que ele quer uma volta ao passado, né? Como é que o senhor vê o Eduardo, não é à toa que ele tem o apelido de Bananinha, entendeu? Esse é frouxo, covarde, entendeu? Esse é frouxo, covarde, ele não honra o que ele tem pendurado entre as pernas, essa é a verdade. É um sujeito mimado, é bobo, entendeu? É um playboyzinho que resolveu se dar bem na política. É um sujeito que a gente se decepcionou com ele, pelo que ele fala, pelas ações dele. O Eduardo Bolsonaro é um covarde, é um frouxo, entendeu? Que não pode ser levado a sério. Se julga acima de tudo e de todos, acha que ele é o mais inteligente, acha que ele sabe tudo, né? Mas é um frouxo, é um cara que foi criado soltando pipa no ventilador, jogando bolinha de gude em carpete, entendeu? Nunca bateu, nunca matou nenhuma barata, sabe? É um sujeito medroso, covarde, e que ataca, né, as pessoas que ele acha que ele pode atacar. Agora, eles todos aí não vão ter sucesso em fazer um golpe, porque os militares não vão entrar nessa, né? Os militares não vão entrar nessa, segundo o próprio olavista Bernardo Custer, né? O nosso exército está preocupado em costurar máscara. Foi o que o próprio, né, Bernardo Custer falou do Exército Brasileiro. Ainda chamou o André Mendonça, o ministro da Justiça do Bolsonaro, de homem geleia, né? Chamou o Jorge Oliveira de ministro geleia, né? Então, assim, eu não acredito que aconteça nada nesse sentido. Mas, se pudesse acontecer, o Bolsonaro, com toda certeza, né, não iria medir esforço em relação a isso. Lembra você que hoje são 38 pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia, né? E o Bolsonaro sabe disso e já fez a conta e sabe que, para ele não cair, ele teve que abrir o cofre e entregar 6 bilhões para o Centrão, entregar o Ministério das Comunicações, vai criar o Ministério da Segurança. Ele está entregando secretarias, distribuindo emendas para deputados. Então, quer dizer, ele já fez essa conta, ele sabe como é que é. Ele sabe que o calo dele apertou nesse sentido, né? Um governo sem projeto, um governo onde temos um presidente mentiroso, um presidente incapaz, inoperante, um presidente que não atende aos anseios do povo brasileiro, e sim daqueles que trabalham com ele dentro dessa seita bolsonarista. É isso que é o Bolsonaro. E dando um mau exemplo nesse momento, nós já estamos com mais de 1 milhão de casos de coronavírus, já estamos no segundo país com o maior número de casos aí, de mortes, né? E ele falando em gripezinha, fazendo pouco caso, não fala nem das pessoas mortas nessa tragédia, dando um mau exemplo, andando sem máscara, sem nada, né? Caiu de novo. Caímos de novo aqui o sinal para o deputado. A gente já estava se aproximando do final, mas caímos de novo agora. Vamos ver se o deputado retoma o contato para a gente encerrar. Vamos ver se ele consegue voltar rápido. Voltou? Voltamos com o sinal? Voltamos o sinal aqui? Voltamos com o sinal. Vamos ver. Está me vendo aí? Não estou te vendo, não. Estou te ouvindo só. Pronto. Agora estou aí. Sim, agora sim. Bom, então a gente estava quase encerrando, deputado, mas aí eu ia fazer mais uma pergunta. O senhor chegou, inclusive, a pedir, inclusive, o impeachment do presidente, né?
O senhor acha que a gente consegue esse impeachment ou está distante? Hein? Eu tenho 3 pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia. Eu gostaria imensamente, apesar do momento que o país está atravessando, de pandemia, dessa crise sanitária, essa crise de saúde mundial, eu gostaria, de alguma forma, que o Bolsonaro, né, passasse por esse processo do impeachment. Se não for isso, a cassação da chapa, né, Bolsonaro-Mourão, enfim. Agora, o impeachment ele precisa ser uma construção política e jurídica. Jurídica, mais do que certo, nós estamos bem, juridicamente, pelos crimes cometidos e pelas peças de impeachment que eu já li. Não só os meus pedidos, como diversos outros colegas, eu já tive a oportunidade de ler o processo e o pedido. Mas tem que ter uma construção política. E, nesse momento, o Bolsonaro comprou o Centrão. Então, agora ele se afasta, né, momentaneamente desse fantasma do impeachment. Deputado, o senhor foi eleito assim com o apoio do Bolsonaro ali. Por que o senhor rompeu com ele? Por que o senhor decidiu romper? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que eu fui eleito com o apoio do Bolsonaro e ele foi eleito com o meu apoio, né? É uma via de mão dupla aí, certo? Eu rompi com o Bolsonaro porque logo em dezembro de 2018, quando eu estava participando de todo o processo de montagem ali do governo, a transição do governo, eu vi que o Bolsonaro não iria cumprir com o que havia prometido em campanha, com o que ele havia combinado com aqueles que ajudaram ele a se eleger. E, posteriormente a isso, o PSL, que na época era o meu partido, foi o partido mais preterido por ele. É como se ele tivesse feito um favor aos deputados do PSL. Fez, mas os deputados do PSL também fizeram o favor de trabalhar o nome dele, né? E ele largou o PSL para lá. O PSL sempre era o último partido a ser chamado, a ser convocado, a ser orientado, a ser convidado para trabalhar junto ao governo dele, sendo que era o partido, né, que ajudou a elegê-lo. E eu vivi muitas coisas ao lado do Bebiano, do Julian, vi muitas coisas da professora Daiane, vi também a Joyce, e aí eu fui juntando todo esse pacote, e quando ele também me atingiu em relação à questão da área de cultura, que eu estava montando para ele, talvez nós não tivéssemos essa confusão que nós estamos tendo até hoje, né? Essa vergonha que foi ter colocado Osmar Terra, Henrique Pires, Ricardo Braga, Roberto Alvim, Regina Duarte, enfim. Então, eu vi o Bolsonaro, ele me traiu, e quando o Bolsonaro me traiu, me largou, eu comecei a romper com ele, né? E aí, quando eu peço a prisão do Queiroz, ele pede a minha expulsão do PSL. Então, quer dizer que já veio de longe essas divergências. Veio antes dele assumir. A divergência minha com o Bolsonaro começou em dezembro de 2018 e ela ficou mais forte em janeiro. Em fevereiro, quando eu peço a prisão do Queiroz, foi o motivo para ele ligar para o Luciano Bivar, presidente do PSL, e pediu ao Luciano Bivar que me expulsasse do PSL. E o Luciano atendeu o Bolsonaro, né, com o coração na mão, porque o Luciano é muito meu amigo, conversou muito comigo, e aí o Rodrigo Maia, junto com o João Dória, né, fizeram a minha transição para o PSDB, sendo que o Rodrigo Maia tinha me convidado para ir para o DEM, o próprio ACM Neto me convidou para ir para o DEM, eu tive convite para ir para o Podemos, para o Patriota, tive convite para ir para diversos outros
partidos que, quando souberam que eu ia sair do PSL. Mas eu optei por ficar no PSDB, que é um partido do João Dória, que é o partido de um amigo que eu tenho, que é o João Dória. É um partido que a raiz dele está em São Paulo, né, que é o meu estado, enfim, o estado que eu moro, né, que eu adotei para mim, o estado de São Paulo, porque todo mundo sabe que eu sou, né, do Rio de Janeiro, mas, enfim. Então, é isso. Eu rompi com o Bolsonaro, não me arrependo de ter rompido, acho que vai ser assim. O que eu puder fazer para ver o Bolsonaro descer a rampa o mais rápido possível, o Brasil, os patriotas que amam o país, que amam a democracia, que querem uma democracia, que querem um país livre, né, desse autoritarismo, dessa ideologia, que contem sempre comigo. Perfeito, deputado. Estamos chegando ao final, então, já estamos com uma hora conversando, apesar dessas interrupções. Quero agradecer muito sua participação, foi muito importante para nós, o senhor como deputado atuante como e deixo aí aberto para suas últimas considerações. Não, eu quero agradecer a você a oportunidade, a todos vocês da Isto É também, e contem comigo, estou aí. Estou indo para Brasília, eu peguei agora uma relatoria muito importante, né? Vou ser relator do projeto de lei 2824, que estabelece um auxílio especial emergencial a todo o setor esportivo brasileiro e que concede uma moratória, né, de 12 meses dos débitos tributários às entidades esportivas, isso para ajudar os esportistas de todo o país, os olímpicos, os profissionais, os amadores, os iniciantes, aqueles que estão lá na ponta da linha. Então, eu vou relatar esse projeto a convite da Câmara. É um projeto importante que vai abranger aí todo o esporte, que é um outro item, né? que é um outro segmento que o Bolsonaro esqueceu. Cultura e esporte para o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, não existem. Então, eu vou relatar esse projeto, que é do Felipe Carreiras. E, em breve, também coloquei um projeto meu emergencial, que já foi aprovado na semana passada, a emergência, em breve será votado. Chamei o Marcelo Freixo para ser o relator, que é destinando um percentual dos prêmios da loteria para o combate do Covid-19. Muito bom, deputado. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Um abraço, então. Até logo. Obrigado, Germano. Fica bem. Parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu. Até logo, deputado. Um abraço.